Quando você compra um produto fabricado em outro país, paga um imposto de importação que eleva o preço em até 55% acima do que ele custaria no local de origem. O objetivo desse tributo é proteger a indústria nacional de concorrência desleal e estimular a produção interna. Mas até que ponto esse estímulo é real e quais os benefícios que ele traz? Quem responde a estas e outras perguntas é o diretor de Estudos Internacionais do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada do Ministério da Economia, Ivan Oliveira. Ele coordenou o estudo que, pela primeira vez, mede os custos e os benefícios da política tarifária brasileira para importações. Ivan, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica mais uma vez, né? Não é a primeira vez que você vem. Um prazer. E sempre vocês trazem muitos esclarecimentos, esses estudos do IPEA, eles são muito interessantes. Essa é a primeira vez que o IPEA faz um estudo nesse nível das políticas tarifárias? Isso, na verdade é a primeira vez que no Brasil se faz um estudo de avaliação de custos e benefícios de política tarifária. É um projeto nosso na área internacional do IPEA, que muito bebeu numa iniciativa da Productivity Commission australiana, que há décadas publica um relatório e que basicamente informa o quanto que a sociedade australiana dá de apoio a setores econômicos no país, por meio de diversas políticas, entre elas a política de comércio, em particular a política tarifária. A gente tem aí, você falou uma frasezinha que para mim ela é bastante singular, é apoio que a sociedade dá a setores produtivos, né? Na verdade, quem está pagando isso é o cidadão que paga tributo. Isso, como toda política pública feita pelo Estado que envolva recursos ou algum tipo de mecanismo de incentivo ao setor privado, somos nós, todos cidadãos brasileiros, que arcamos com isso por meio dos tributos pagos. Portanto, essa é uma avaliação bastante importante e gera transparência, de uma forma geral, em termos de avaliação de política pública. Então, é um aspecto relevante e a gente entende que o IPEA tem um papel a cumprir nesse sentido. E os números que vocês trazem são bem interessantes. A gente pegou o material, a fonte é o próprio IPEA, né? O estudo de vocês é o único que existe, e a gente pegou e trouxe para cá, até para mostrar um pouquinho, e para conduzir a nossa conversa, mostrar um pouquinho para o telespectador, a gente pegou alguns números, né? Esse aqui são só um pouquinho deles, é muito mais do que isso. Esse nível de assistência, né? Vocês estão chamando de assistência, a gente pode até traduzir isso como um tributo extra. É um apoio à assistência. Na verdade, assistência acho que é um termo bastante eloquente nesse sentido. Certo. E aí, aqui por atividade, indústria de transformação, grandes ramos, né? Que é o que a gente chama de produtos industrializados em geral. Isso. Agropecuária, que é o normal, né? Agricultura e pecuária, indústria extrativa, serviços, construção. Eu achei interessante, você tem dois aspectos que você chama de assistência bruta e assistência efetiva, e os montantes são bem expressivos. Eu queria que você explicasse o que é assistência bruta e o que é essa assistência efetiva. Pois não. O ponto fundamental do estudo, por isso envolve custos e benefícios da proteção, o que a gente conseguiu aferir de forma bastante clara é o quanto que a existência de uma tarifa num determinado setor gera de custos e benefícios àquele setor. Então, a gente, basicamente, para resumir muito a metodologia, a tarifa que um setor X tem, que permite, por exemplo, um setor automóveis, por exemplo, que tem uma tarifa de 35%, permite que o setor de automóveis cobre no Brasil, no mercado brasileiro, um preço que seria até 35% acima daquele preço no mercado internacional. Portanto, seria um estímulo que nós estamos dando como consumidores brasileiros à indústria automobilística por meio da existência da tarifa dos 35%. E nós pagamos a mais por um carro por conta disso. Mas então, espera um pouquinho, a gente pega mais, vamos fazer por partes aí. Vamos lá. Se for um carro importado, a tarifa, o imposto de importação é 35%. Então, aqui ele vai custar, no mínimo, 35% mais caro do que lá fora. Exato. Agora, o que o carro produzido no Brasil tem, por que o carro produzido no Brasil também aumenta esse preço? Então, dois pontos importantes. Na assistência bruta, que é aquela primeira coluna que vocês colocam, o que a gente coloca é justamente o benefício que seria para o setor, e você vê que no caso da indústria de transformação, por exemplo, é de 228 bilhões em 2015,
por meio dessa proteção tarifária na ponta, naquele produto que ele produz. Só que essa mesma indústria de transformação, para a gente pegar um exemplo que está aqui com vocês, ela também paga imposto de importação nos insumos que ela usa ao longo da produção de um determinado bem. Então, esse preço adicional que ela paga para os seus insumos por conta da existência de uma tarifa, a gente entende no estudo como um custo da existência de tarifa para aquele setor. Então, basicamente... Não tem o benefício, mas tem o custo também. Isso. Então, o que o estudo deixa muito claro é assistência bruta, então, seria esse benefício de você poder ter um preço acima do que seria o preço internacional, e o custo, que seria exatamente a assistência bruta menos o custo, daria a assistência efetiva. Então, no caso da indústria de transformação, a diferença entre as duas colunas é exatamente o custo que a indústria de transformação brasileira tem adicional nos seus insumos pela existência de tarifa nesses insumos. De qualquer forma, a indústria de transformação, aqui a gente pegando de uma forma mais ampla, a indústria de transformação, ela recebeu, esse estudo aqui, ele é do ano de 2015, ela recebeu uma assistência efetiva de 150 bilhões de reais. Foram 150 bilhões de reais que saíram do bolso do contribuinte brasileiro para financiar diretamente a indústria nacional. Exatamente. Para 2015, a gente fez no estudo para 2010 e 2015 os cálculos por conta da existência da matriz de insumo-produto, que é algo importante para fazer os cálculos, como a gente ainda não tem uma matriz mais atualizada. Então, para 2015, o que a gente pode dizer com base nesses dados é que 150 bilhões de reais foi o total do apoio da sociedade brasileira à indústria de transformação no Brasil. Eu, você e todo mundo no Brasil pagamos a mais por bens e serviços no país por conta da existência de tarifa, e no caso da indústria de transformação, isso significa uma estimativa de 150 bilhões de apoio. Isso aí é mais do que o governo pretende economizar por ano com a reforma da Previdência, se a gente pegar, né? Isso é muito, né? Isso é muito. Você vê que o total que deu no caso do 2015, o total, e aí no caso é interessante a gente frisar que tem alguns setores que têm uma assistência negativa, então são setores que pagam a mais nos seus insumos, porque existe tarifa e tem uma proteção tarifária na ponta baixa. Então, eles têm uma tarifa baixa no produto que eles produzem, final, e eles pagam muitas tarifas mais elevadas nos insumos que eles usam para produzir aquele bem. O resultado é que os custos da tarifa são maiores do que o benefício para aquele setor, e você coloca alguns aí, como o caso de serviços, que a gente não aplica tarifa para serviços, construção também, outros serviços. Me dá um exemplo desse serviço, eu achei interessante. O que de serviço a gente compra que a gente termina pagando muito mais? Pois é, o serviço, quando aparece na matriz de insumo-produto, tarifa é fundamentalmente um instrumento que se aplica sobre bens. Basicamente, o comércio de serviços ele é regulado por meio de normas e regras, e regulamentos, enfim. Então, como você tem, basicamente, você não tem tarifa na ponta do serviço produzido, mas os serviços consomem bens. Enfim, o serviço de construção consome bens. E esses bens são tarifados, então você tem um setor que, basicamente, não tem proteção por conta da inexistência de tarifa para ele, mas você tem um setor que usa insumos ao longo da sua produção que tem tarifa e, portanto, tem um custo da existência de tarifa para aquele setor. Daí você dá basicamente uma assistência efetiva negativa, ou seja, os custos para o setor da existência da tarifa, eles são maiores do que os benefícios que ele tem. Agora, a gente tem isso, olhando essa tabela assim, me veio aqui que, na verdade, os setores que mais empregam, que geram mais mão de obra direta, são os que têm menos proteção e os que geram menos empregos, porque a indústria de transformação, você estava falando da indústria automobilística, hoje é uma indústria que emprega pouquíssimo, se você comparar, por exemplo, com a indústria da construção civil, ou com a área de serviços, que é o que gera mais... Então, a gente está fazendo dá para dizer que a gente está fazendo uma proteção aí que não está favorecendo o trabalhador, por exemplo, a geração de empregos? Essa é uma observação importante. Na verdade, a indústria de transformação, ela perde ao longo dos últimos anos e décadas, na verdade, no Brasil, importância na economia. Então, a gente está dando... E você vê que o que a indústria de transformação leva, os 150 bi de assistência efetiva em 2015, é superior ao total, ou seja, há uma concentração muito clara em termos de proteção tarifária à indústria. E esse é um ponto a se discutir. A gente viu nos últimos governos uma agenda de aumento ainda mais da proteção
por meio, inclusive, de outros instrumentos, de outros impostos, como no caso do IPI, que, inclusive, foi condenado na OMC, e a gente teve que revisar. Ou seja, o Brasil fez, durante bom tempo, uma agenda de proteção a setores específicos e uma visão de que proteger a indústria é suficiente para mantê-la importante como parte da base econômica do país. Fizemos muita proteção, exageramos na proteção, infelizmente a indústria perde competitividade, perde produtividade e tem gerado ganhos de emprego e renda cada vez menores. Infelizmente, o setor de serviços que a gente vê crescer no Brasil é um setor de serviços menos qualificado. O mundo inteiro foi para os serviços, mas o mundo inteiro, particularmente os países mais produtivos do mundo, foram para os serviços, mas os serviços acoplados à indústria. Então, a desconexão nossa entre serviços e indústria é um dos problemas, eu diria, grave e que dificultam muito a gente sair para uma agenda de crescimento mais sustentável de longo prazo. Deixa eu fazer, então, só um parênteses aqui nessa desconexão entre serviço e indústria de transformação. Para você ter um serviço de qualidade na indústria de transformação, você precisa ter uma educação de qualidade. Também. A agenda de produtividade envolve N fatores. A gente está levantando uma bola aqui no campo de política tarifária, que a gente entende, primeiro, qualifica, os dados ajudam a qualificar um pouco, a jogar luz sobre quem está levando o quê da sociedade. Então, nesse sentido, a gente quer que o relatório não só seja anual do IPEA, mas a gente quer ampliar, assim como os australianos o fizeram na Productivity Commission, a gente quer que o relatório dê conta de 3 pilares. Esse pilar tarifário, que a gente já tem, e a gente espera conseguir montar as matrizes de insumo produtos anuais para a gente ter de 2010 a 2018, isso bem mapeado. Então, a gente vai ter esses dados ano a ano. Matriz de produto? Matriz de insumo produto. De insumo, isso. Tá. Então, o que a gente precisa é reforçar esse pilar de apoio por meio de política tarifária, mas também trazer para o relatório 2 outros pilares importantes, que são o de subsídios diretos, orçamentários ou por meio de desonerações tributárias, e também subsídios creditícios, que é basicamente crédito subsidiado por meio de BNDES, Banco do Brasil. Juros mais baixos, mais prazo mais longo de pagamento. Que nós também pagamos. Ou seja, a ideia é que a gente tenha ao final, enfim, idealmente até o final do ano, mas se os dados estiverem disponíveis, um relatório do IPEA, que seria anual, seria um flagship report do IPEA, em que a gente apresentaria à sociedade custos e benefícios da política tarifária, em geral. De política tarifária e de subsídios do país. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que esse material, ele diz respeito a 2015, porque a gente só tem uma matriz de insumo e produto, a mais recente que a gente tem é de 2015. Como é que monta uma matriz dessa e por que a gente não tem ela atualizada? Não, mas isso aí é assim mesmo. No mundo inteiro tem um delay entre a matriz e... A gente tem uma programada para 2020. Quem faz a matriz brasileira é o IBGE, que é uma matriz bastante complexa, em que você vê o que cada setor, subsetor está comprando do outro, enfim, e assim você consegue ver as interconexões na economia. E ela é feita a cada 5 anos? Ela é feita a cada 5 anos. Então, um trabalho que a gente está fazendo é de tentar atualizar de 2010 para 11, 12, 13, 14 e a de 15 para 16, 17, 18 e 19, idealmente. Mas, para isso, há uma série de estimativas que são feitas e aproximações para se conseguir fazer. E, assim, a gente ter esses dados numa série histórica de 2010 para cá. O que já vai ajudar bastante. Já vai ajudar, porque isso aqui é só um ponto. Você falou de 3 pontos, depois eu quero que você detalhe um pouquinho mais esses 3 pontos, porque, de fato, é uma coisa cega. O Brasil vem dando, e para algumas indústrias, né, a indústria automobilística, a indústria de informática, vem dando aí, desde o regime militar, vem dando não sei se dava antes um pouco, mas principalmente desde o regime militar, vem dando uma série de incentivos a essa indústria, que se mantiveram depois da democratização, alguns até cresceram. E, assim, a gente nunca mediu o resultado disso. Falta muita avaliação de política pública no país. O IPEA, eu acho que se posiciona cada vez mais para fazê-lo, fez isso durante muito tempo e volta a fazê-lo. E esse estudo vai nesse sentido, a gente colocar transparência, dados que ajudam a uma avaliação do gestor público lá na ponta que está fazendo a política em torno das políticas que vão ser desenhadas em cada setor. Vamos abrir mais um pouquinho? A gente tem um outro infográfico que a gente trouxe aí do trabalho de vocês. Eu dei uma resumida, dei uma enxugada nos números também, né? Porque os números de vocês são aí de 6, 7, 8, 9 casas.
Para a gente ter uma ideia aqui, até por algumas indústrias específicas daqueles setores lá de trás que a gente mostrou. E aqui, de novo, a gente vê que a indústria automobilística é a que recebe maior. Quer dizer, lá a gente viu que a indústria recebia mais incentivo e aqui a gente vê que a indústria automobilística é a que recebe mais incentivo. Isso, a indústria automobilística, infelizmente, no Brasil, é o melhor exemplo de tudo que não deu certo nas políticas industriais de comércio exterior nas últimas décadas, para assim colocar. E se mantém. A gente fez muito apoio e o que a gente vê é que, no final das contas, uma parte dela que veio ao Brasil apenas para explorar o mercado doméstico, hoje começa a se desmontar mesmo com todo o apoio que o governo deu ao longo do tempo. Quer dizer, fábricas sendo fechadas recentemente. Ou seja, ao que parece, a gente de fato precisa, e nesse ponto acho que o atual governo tem sinalizado positivamente nesse sentido, e o próprio constrangimento fiscal pelo qual o Brasil passa hoje leva a isso, ou seja, não há recursos disponíveis para ampliação de subsídios de qualquer tipo, isso está muito claro na mensagem do ministro Paulo Guedes. Portanto, qualquer tipo de estímulo que a gente venha dar aos setores econômicos precisa ser muito na linha de melhoria de ambiente de negócio. E tem dois pontos importantes que eu quero frisar, que tem a ver diretamente com política tarifária e como a gente pode mexer nos incentivos que o governo brasileiro dá ao setor privado para que ele melhore, para que ele seja mais produtivo, para que ele gere mais renda e emprego no longo prazo. Basicamente, qualquer política de abertura econômica e comercial tem dois vetores principais que levam a uma melhoria da economia. O primeiro diz respeito ao acesso à tecnologia. Então, se você reduz tarifas, particularmente na área de bens de capital, por exemplo, que são importantes para geradores de aumento de produtividade em outras indústrias, a tendência é que você tenha acesso a tecnologia melhor. Então, é uma tecnologia que vai te gerar maior produtividade. Então, talvez um caminho fosse tirar o IPI, ou reduzir o IPI dos bens de capital, ou seja, dos bens utilizados na produção de outros bens, e manter ou reduzir também no bem industrializado final. No fundo, falando aqui de tarifa de importação. Então, eu acho que reduzir tarifas de importação para bens de capital é algo muito positivo. Inclusive, a gente fez um estudo no IPEC, também está publicado num recente boletim nosso, que mostra que uma abertura para bens de capital tem um efeito bastante importante na produtividade no médio prazo. Interna nossa. Interna, nossa produtividade. Então, aí a gente não geraria um problema na indústria, porque o lobby da indústria, principalmente da indústria automobilística, é muito pesado. Nenhum governo até hoje conseguiu mexer nesse lobby aí. A gente sabe que o lobby é muito pesado e é difícil mexer nisso. É curioso que essa é uma agenda que o executivo pode fazer. Então, você não precisa passar no legislativo para uma abertura tarifária comercial. Só que é muito difícil, porque os lobbies constituídos têm tanto no acesso ao executivo quanto no legislativo o poder para bloquear muita coisa. Mas, de novo, o atual governo também tem nessa agenda algo importante. Talvez não no primeiro momento, tendo em vista a urgência da Previdência e de outras reformas como a tributária, mas o governo entra com a agenda de inserção internacional do Brasil no mundo, de abertura econômico-comercial. E só para falar do segundo aspecto que eu comentei, da importância da abertura comercial para o aumento de produtividade e crescimento do país, então eu falei da tecnologia, do acesso à tecnologia que gera maior produtividade, e tem a questão da concorrência, que é outro ponto fundamental no Brasil. O Brasil ainda é um país de oligopólios, no fundamental. Poucas empresas controlam o grosso do mercado e, portanto, alguma abertura econômico-comercial seria fundamental para garantir um aumento da concorrência, portanto, uma redução dos lucros, dos superlucros que alguns setores têm no Brasil, portanto, melhorando de uma forma mais geral a capacidade de crescimento, com redução, inclusive, de preços. A gente não conseguiu concorrência em nada, né? A gente abriu o setor bancário e não conseguiu concorrência porque ele fechou de novo. A gente abriu o setor da indústria automobilística na década de 1990 e também não conseguiu esse aumento de concorrência na prática. Mas a nossa abertura dos 90 na automobilística foi quase inócua, porque, na verdade, tudo se voltou muito rapidamente em 94 e hoje a indústria automobilística, como a gente consegue ver pelos dados que a gente coletou, é muito protegida e, mesmo assim, não consegue ser dinâmica e efetiva como uma indústria
que pode acessar o mercado internacional. É uma indústria que, por exemplo, em geral, exporta quando há crise no Brasil. Isso é muito claro. Se você pega a balança do setor automobilístico no Brasil, a exportação basicamente para os países da região da América do Sul aqui, ele cresce bastante quando o Brasil está em crise. Então, a exportação para a região é uma saída lateral que a indústria tem. Eles não trabalham efetivamente para importar quando a gente também está com o mercado para exportar. Para exportar, isso, sim, quando exato. a gente está... Ou seja, é uma indústria muito fechada no nosso mercado e em torno de... Por quê, hein? Porque a gente leia-se, os governos e o Estado brasileiro ao longo do tempo, assim o estimulou. Se você mantém uma proteção de 35% para uma indústria, além de todas as benesses que eventualmente se tem por meio de créditos tributários e coisas do tipo, o que a indústria quer é maximizar o lucro dela. Acho que cabe aos governos avaliar se a política que está sendo implementada atende ou não os interesses da nação de longo prazo. E, nesse caso, os incentivos que os governos brasileiros deram, por meio, inclusive, de proteção tarifária elevada, eram de que, bom, ficamos aqui, temos uma muralha que nos protege no Brasil e que nos garante bons lucros, porque não preciso me mover muito para maximizar o meu lucro. Você falou de três pontos, né? Essa que vocês chamaram de assistência, que é basicamente o imposto de importação, mas você falou de subsídio direto e as desonerações fiscais, que são caixas pretas. Também nunca foi medido isso, né? Isso. Mas dá para ter uma ideia, se a gente teve aqui, vamos voltar àquele primeiro quadro dos grandes setores, da assistência por setor econômico, se a gente pegar aqui, se a indústria teve uma assistência de transformação, uma assistência bruta de 228 bilhões, direta via imposto, via subsídios foi muito maior, porque você tem desoneração de folha, você tem desoneração de tributos, você tem Estado desonerando o ICMS na época da guerra fiscal, você tem uma desoneração, dá para mapear isso aí? A gente quer mapear, ainda não dá para afirmar que é maior ou que é menor, mas assim, a ideia do relatório, a gente já tem alguns dados do BNDES, do Banco do Brasil, e a gente quer avançar com alguns outros bancos regionais que podem ser importantes para isso, para ver essa parte dos subsídios creditícios. Então, esses dados estão disponíveis e há uma agenda de transparência cada vez mais importante no BNDES, em todos os bancos. Então, esses dados estão disponíveis. No caso dos subsídios diretos, ainda é uma caixa preta que o próprio Tesouro Nacional não tem, que o próprio TCU não tem. Então, não se sabe exatamente para que setor / empresa, no final das contas, não há um registro consolidado no Tesouro Nacional do quanto que foi de subsídio direto, seja por meio do orçamento, seja por meio de reduções e aí não tributárias. Dá para medir por enquanto não dá para medir. Também. Mas a gente tem conversado com os colegas do Tesouro, de outras áreas, e há um interesse em se avançar por aí. Também é uma agenda de transparência do governo como um todo e que, uma vez que a gente tem esses dados, a gente poderá, portanto, fazer um relatório completo, anual do IPEA, que mostra o quanto que a sociedade brasileira aporta de apoio a setores econômicos, ajudando a entender um pouco melhor quem leva o quê do nosso bolso. Eu isso te perguntar, quem ganha até hoje, quem ganhou, quem está ganhando com esses impostos de importação que a gente tem? Não, os setores que são mais protegidos ganham mais. Mas uma coisa importante para frisar... Mas o contribuinte ganha alguma coisa? Uma coisa importante para frisar é a seguinte, a gente está vendo uma pequena parte da história, que é o custo-benefício da tarifa em si. Cada setor desse precisa ser avaliado, e aí as políticas setoriais vão, enfim, os analistas setoriais podem fazê-lo, precisa ser analisado em termos de capacidade de geração de emprego, capacidade de geração de inovação, de crescimento de longo prazo, etc. e tal. Então, isso aqui não é definitivo em termos de avaliação se o setor está indo mal ou está indo bem e o quanto que o Brasil está ganhando ou perdendo com isso. É um recorte que a gente fez em torno de política tarifária e o que a gente pode afirmar é que, em termos de política tarifária, há um custo para a sociedade brasileira de 130 bilhões de reais em 2015 pela existência da tarifa. Portanto, é uma questão para ser colocada no debate público em torno de que setores proteger, que setores estimular ou não estimular, somando-se a isso todas as outras análises que são relevantes de capacidade do setor de gerar inovação, de crescimento de longo prazo, de emprego e renda, enfim. Esse é um parênteses importante porque, no fundo,
o que a gente está dizendo aqui não é precisamos levar a tarifa zero, que, portanto, tudo ficará bem. Não. O que a gente está mostrando é que há custos ao se aplicar a tarifa. E esses são os custos em reais que pela primeira vez no Brasil se tem bem mapeados. E certamente isso é importante para a gente saber para onde ir, né, Ivan? Ivan, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica. Prazer. Então, a gente já fica combinado aqui que quando vocês fizerem um estudo com os outros dois pilares, você volta para apresentar para a gente. Combinado. Muito obrigada e agradeço também a você que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse senado.leg.br/TV, que é o nosso site. Faça seus comentários pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconômica@senado.leg.br. Até o próximo programa.